Então, estamos gravando o nosso estudo bíblico do dia 6 de maio de 2021. Hoje o nosso olhar é sobre o primeiro livro de Samuel. E eu quero reforçar a importância, mais importante do que esta aula aqui, é a leitura que cada discípula de Jesus faz da palavra de Deus, né? Então, tem valor esse tempo aqui? Eu acredito que sim. Há muito valor nos discípulos e discípulas de Jesus reunidos no nome do Senhor, no poder do Espírito Santo, estudando a palavra. Mas cada um de nós precisa ter o seu próprio olhar sobre a palavra de Deus, porque a gente vai se complementando. Às vezes o Espírito Santo chama a atenção de alguém para uma parte, depois para outra, a gente se complementa, né, na visão do todo. É uma palavra maravilhosa para que somente uma parte seja ressaltada, né? Então, quero encorajar vocês. E eu, por exemplo, já faz algumas semanas que eu havia lido 1 Samuel, mas hoje, em 1 hora, eu reli o livro, claro que numa leitura mais dinâmica, né? Porque eu não quero passar para vocês uma aula que venha de manual de teologias. Eu quero passar para vocês, compartilhar com vocês diretamente da palavra de Deus, né? Aí ter ter como apoio aquilo que está lá, né? Mas, primeiramente, a palavra. E aí, então, vamos olhar para Samuel. Vou compartilhar a tela aqui. Samuel. Tá aparecendo aí o compartilhamento de tela? Então tá. Gente, 1 Samuel não foi escrita como 1 Samuel, né? Na verdade, o que nós conhecemos como 1 Samuel e 2 Samuel formavam um livro só. Porque se vocês observarem bem, o que começa lá com 1 Samuel 1, continua quando termina o que a gente considera como 1 Samuel, e continua em 2 Samuel. Era um livro só. E bem, o nome deste livro é, conforme está para vocês aí, se fosse uma tradução literal, seu nome é El. Você lembra o que significa o título, a designação El no hebraico? El é Deus. Lembra? Elohim. Né? Então, El é Deus. Então, quando a gente tem aqui Shemuel, né, a gente poderia traduzir pelo nome de Deus. E esse nome é o nome que é dado ao profeta, que é, digamos assim, um intermediário entre vários processos, tá? Porque Samuel, ele é um ponto de conexão entre o período de juízes e o período da monarquia. Ele também é um ponto de conexão entre um período de juízes liderando e um período de profetas. Porque até então nós tínhamos em Israel a figura do sacerdote e do profeta e não a do rei. É com Samuel que nós vamos ter então o começo da monarquia e começa a se estruturar melhor esta separação entre profeta, rei e sacerdote. E Samuel é tanto um sacerdote, porque ele é um levita, quanto um profeta, que também, de certa forma,
embora não tenha recebido esse título, é uma espécie de rei nesse começo aqui, não reconhecido como rei necessariamente, até porque o povo vai pedir um rei, né? Mas ele faz a liderança civil do povo também, num primeiro momento. E eu queria que a gente lembrasse que o livro que nós, evangélicos, temos, e que os católicos também têm, né, que nós chamamos como Bíblia, ele corresponde, né, os evangélicos, a Bíblia que nós temos corresponde à Bíblia, ou melhor dizendo, o nosso Antigo Testamento corresponde a 100% do conteúdo da Bíblia hebraica. Mas não na mesma ordem. Tem alguns livros que estão em outra ordem e não necessariamente com o mesmo volume, né? Como eu disse para vocês, a Bíblia hebraica, ela considera um livro só, o livro de Samuel. Ela considera um livro só, o livro de Samuel. E o que acontece na Septuaginta, né? Toda hora eu falo na Septuaginta, porque a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. E quando foi feita essa tradução, o livro foi dividido em duas partes, sendo chamados de livros do Reino 1 e livro do Reino 2. E aí, então, os livros que nós chamamos de Primeira Reis e Segunda Reis, né? Porque a sequência é essa, né? Primeira Samuel, Segunda Samuel, Primeira Reis, Segunda Reis, eles ficaram assim na Septuaginta. Livro do Reino 1, livro do Reino 2, livro do Reino 3, livro do Reino 4. Então é assim que a Septuaginta fez, certo? Mas aí, quando foi traduzida para o latim, naquela versão que ficou conhecida como Vulgata, então foi conferido o nome de Samuel aos dois primeiros destes 4 livros, certo? Essa tradução do nome Samuel, né, Shemuel, também pode aparecer como ouvido por Deus e pedido a Deus. Por quê? Porque tinha uma mulher chamada Ana que não podia ter filhos e ela clamou ao Senhor por um filho. Depois a gente vai entrar melhor nessa história. E aí, quando esse filho vem, ela dá o nome de Samuel, dizendo o seguinte: o nome dele vai ser Samuel porque eu pedi a Deus. E Deus deu, né? Então, essa questão do seu nome é Deus, é porque foi de Deus que ela pediu e de Deus que ela recebeu, certo? Então, vamos olhar aqui para aquele quadro geral que nos dá uma visão panorâmica sobre todos os capítulos de Samuel, do 1 ao 31, né? É um livro em que nós vemos muita transição. Transição de liderança do sacerdote Eli para Samuel. Aí nós temos aqui uma liderança exclusiva de Samuel, e aí uma transição de liderança de Samuel para Saul. E aí depois um reinado exclusivo de Saul, e aí a gente vai começar a ver uma transição de liderança de Saul para Davi. Aqui no começo, Israel não tem rei. Aqui, Israel vai ter um rei. Começa a ter um rei. E esse rei é um rei que vai ser reprovado. O reinado dele, as decisões dele não passarão. Ele será reprovado. E então Deus vai escolher Davi para ser o rei. Só que em 1 Samuel nós vamos ter Davi sendo ungido como rei, mas não assumindo como rei ainda. Tipo assim, é como as nossas eleições que acontecem em outubro, né? Então, em outubro a gente vota lá para presidente, mas ele só vai assumir em 1º de janeiro. É claro que o critério aqui não era esse, mas se manifesta a escolha de Deus, e então vai levar um tempo até que haja determinadas condições para que essa decisão seja implementada, efetivada, certo? Tudo que se relata ali em 1 Samuel acontece em Canaã, envolvendo os israelitas e povos ao redor, especialmente os filisteus, né? Lembrando que estes filisteus
são a raiz, né, do povo palestino que está lá até hoje, tá? E acontece num período de 94 anos. Durante 94 anos é o que acontece ali em 1 Samuel, certo? Bueno, Samuel, ele vai ter um papel muito importante porque ele vai ungir os dois primeiros reis de Israel. Ele vai ungir Saul e depois vai ungir Davi. Eu estou fazendo uma panorâmica aqui, mas depois a gente vai entrar propriamente no livro, certo? E os três personagens humanos principais do livro são Samuel, Saul e Davi. E é algo interessante que é justamente no livro de 1 Samuel que pela primeira vez se vai usar a palavra Messias, que é ungido. Vamos olhar lá para Samuel, 1 Samuel 2:10. Quem achar pode ler. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ressalta o poder do seu ungido, né? No hebraico aí é Messias. Lembrando que Messias é a palavra hebraica correspondente ao grego Cristo. Cristo e Messias significam a mesma coisa, que é ungido. E o que significa ungido? Ungido significa, né, tem o ato da unção, né? Ungido, pense no ato mecânico da unção, né? Quando alguém coloca óleo sobre a cabeça de uma pessoa, aquela pessoa está sendo ungida. Mas por que tem um poder, um peso especial isso de ser ungido? Porque não era qualquer um que era ungido, né? Quando alguém era ungido, aquilo era um sinal perante o povo todo de que esta pessoa tinha sido escolhida para uma missão importante. Então, quando alguém era ungido rei, então era sinalizado para o povo que aquela pessoa foi escolhida por Deus para ser o rei. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o ungido, é o escolhido e comunicado ao povo como aquele que veio com esta missão de nos libertar. Então, a partir de Samuel, se usará muito esse termo Messias, ou ungido. E bem, nós vamos ter bastante vitórias e bastante derrotas neste livro, certo? Nós vamos ver que, por exemplo, Ana, durante muito tempo, sofria a derrota de não poder ter um filho. Para ela era uma derrota, ela tinha um espírito triste por causa disso. E aí vem o momento em que Deus concede um filho para ela. Então ela experimentou derrota por muito tempo, e depois ela teve um filho, e depois ela teve mais filhos, se eu não me engano, 5 filhos. Eli era o sacerdote líder. Então, ele era alguém que representava uma vitória. No entanto, ele fracassou totalmente como pai. 2 filhos dele foram motivo de tristeza e sofrimento para o povo. Samuel representava uma vitória, ele era sacerdote, ele era profeta, ele ungiu 2 reis de Israel, os 2 primeiros, mas ele também fracassou como pai. Os 2 filhos, inclusive os 2 filhos dele, eram tão maus que o povo pediu um rei por causa dos 2 filhos dele. Claro que tem uma configuração de motivos, mas é com esse motivo que o povo chega para ele dizendo: Samuel, tu é um cara muito 10, mas tu tá velho e tu vai morrer logo. E os teus 2 filhos não têm a menor condição, então a gente vai precisar de um rei. Então, isso já nos mostra uma reflexão que alguém pode ser bem sucedido ministerialmente, mas ser um fracasso no lar. E esse fracasso no lar afeta o impacto do ministério, porque, veja bem, enquanto ele estava liderando, ele foi um bom líder. Mas ele não deixou um legado dentro da própria família, e a falta de um bom legado dentro da própria família é usado
para que o povo diga, não queremos ser liderado mais por pessoas como você, que é um cara legal, mas a gente quer agora algo diferente, a gente quer um rei. Então, aqui eu já quero fazer esse apontamento aqui de que você precisa ser bem-sucedido, bem-sucedida, estando firme no Senhor em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ser alguém que na igreja, no reino, tem um papel importante e isso não tem uma âncora na sua própria vida pessoal e familiar, né? Então, isso é muito importante. Saul, num primeiro momento, é alguém vitorioso, ele é que vai ser um rei de Israel, mas ele também demonstra não ser um bom pai. Tanto é que o filho dele, Jonatas, de quem nós gostamos tanto, agia meio que por conta própria. Ainda que fez coisas boas nas vezes em que agiu por conta própria, mas agia em rebeldia ao seu pai, que era o rei, né? E aí nós temos Davi, que vai ser apresentado em 1 Samuel como alguém vitorioso, embora ele vá ter que viver como um fugitivo a maior parte do tempo aqui em 1 Samuel. E a gente vai ver que ele vai fracassar como pai lá em 2 Samuel. A Bíblia, ela é um livro fantástico e maravilhoso porque ela não é um conto de fadas. Ela mostra as coisas como as coisas são. Ela mostra virtudes, defeitos, erros, acertos, e ela mostra que em cada acerto tem a mão poderosa de Deus, e em cada erro mostra-se a necessidade da mão poderosa de Deus. E cada uma das pessoas vai evidenciar um tipo de Cristo, seja na comparação ou no contraste. Por exemplo, Samuel é alguém que, comparativamente, ele prefigura Cristo, como profeta, como líder, como sacerdote. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue deixar um legado que sobreviva a ele, por exemplo, em relação à sua família. O legado de Cristo é perpétuo, é permanente, certo? Então, assim, nós temos uma série de sucessos e uma série de fracassos registrados em 1 Samuel, que é um livro que recebe o nome do profeta Samuel e cuja autoria é atribuída a ele. Né? É no Talmud, né, que é aquele livro importante para o judaísmo e para nós cristãos. É uma fonte histórica que se atribui a Samuel, a autoria do livro que foi conhecido pelo seu nome. Obviamente, o livro conta a morte de Samuel, então Samuel não pode relatar a própria morte, certo? Quer dizer, não é que não possa, profeticamente ele poderia, mas nada indica que está sendo registrado profeticamente. Então, ao que tudo indica, ele registra parte das coisas e, à medida que ele morre, outra pessoa vem e faz o finalmente ali, também inspirado pelo Espírito Santo, certo? Como que a gente entende que Samuel escreveu, pelo menos a maior parte deste livro? E também, curiosamente, como é que eram chamadas pessoas que exerciam o ministério profético no tempo de Samuel? Eles não eram chamados de profetas, eles eram chamados de videntes, tá? Depois, na história do povo de Deus, é que vai se passar vai se deixar de chamar eles de videntes para chamá-los de profeta, certo? Mas nós vamos olhar agora para Crônicas, porque é importante lembrar o seguinte: 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, são uma história que continua, certo? A história que começa aqui em 1 Samuel, na verdade, ela não começa aqui, né? Ela vem vindo, desde Gênesis até aqui. Só que Samuel vai focar na monarquia. Então, nós vamos ter 1 Samuel falando sobre o primeiro rei, Saul. Falando sobre o segundo rei, que é Davi, mas ainda não ungido. Ele vai, quer dizer, ungido, mas ainda não empossado. Ele vai ser empossado em 2 Samuel. 2 Samuel vai falar sobre o rei Salomão, né? Vai mostrar, na verdade, os filhos de Davi ali,
e a gente vai ver que são muitos, mas tem muita confusão, mas o livro de 2 Samuel vai ser dedicado quase que exclusivamente a Davi, certo? E aí, então, que nós vamos ter em 1 Reis a proclamação de Saul como rei, Salomão como rei, e aí a sucessão, até que o reino vai se dividir. Até então tem um rei só, depois o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte vai continuar chamando Israel, o Reino do Sul vai se chamar Judá. E aí nós vamos ter paralelamente a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. E nós terminamos em 2 Reis. O que 1 Crônicas faz? Ela não pega a história dali para frente. 1 e 2 Crônicas volta no passado, mas vai se concentrar na história dos reis do sul. Por quê? Porque é importante falar sobre o sacerdócio, sobre a reconstrução do templo e sobre a linhagem do Messias, que está no sul. E por isso que 1 e 2 Crônicas volta no passado, mas focando no Reino do Sul. Michele. Então, ali em 1 Samuel, a monarquia começa em 1 Samuel, até então não existia. Uhum. E aí, em 1 Crônicas, porque eu queria entender, a monarquia começou e os reis, eles acreditavam em Deus, né? Eles só acreditavam em Deus. E aí eu queria entender, porque daí o Salomão também era temente a Deus, aonde os reis pararam de crer em Deus? Muito bem colocado, muito bem perguntado. A maior parte dos reis de Israel foi infiel ao Senhor, foi idólatra, a maior parte. E a Bíblia diz, quando a gente vai estudar rei por rei, a gente vai ver que a maior parte deles está escrito assim: e fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. E vai ter um rei que é muito mal chamado Jeroboão, e ele vai ser o parâmetro da maldade. Né? E fez segundo seu antepassado, Jeroboão, tal, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, levando os filhos de Israel a se desviarem, tal, e adorarem os ídolos. Então foram poucos os reis que foram fiéis ao Senhor. Eles eram realmente idólatras. O próprio Salomão se tornou idólatra, porque ele foi um homem polígamo que teve 1000 mulheres, e ele se prostrou perante os deuses dessas mulheres. Né? Então, só tem um deles que foi chamado um rei segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi, e ele pecou, mas o pecado dele não foi o pecado de idolatria. Foi uma falha moral, foi uma falha que teve consequências, mas não era o pecado da idolatria, que foi o principal pecado de todos, que levou Israel a vários outros pecados. Davi, só mais uma pergunta. Então, o rei foi instituído por Deus. Rei é algo criado por Deus. Sim. E não. Sim, porque toda autoridade procede do Senhor. E não, porque o plano de Deus era governar o próprio povo sem um rei humano. Fazer um governo teocrático. Aí o povo pede um rei humano. E Deus, então, concede o rei humano. Então, ter um rei humano era uma concessão de Deus. Certo? Então, sim e não. Sandra. É interessante que eles falam para Samuel que eles queriam um rei como as demais nações, né? Uhum. Então, a referência deles eram as outras nações. Uhum. Exatamente. Porque o problema aqui do povo é que eles não queriam mais ser liderados pelo Senhor. Esse foi o problema. O problema deles não é nem querer ter um rei, mas é não querer mais ser governado pelo Senhor. Então, esse é o grande problema. Então, galera,
A forma literária... não, antes disso, né? Como é que a gente tem, então, essas informações de que Samuel registrou estas coisas? Vamos lá para 1 Crônicas. Por que a gente pode usar 1 Crônicas? Porque 1 Crônicas faz um retrospecto. Então, vamos para 1 Crônicas, capítulo 29. Por favor, alguém lê, então, 1 Crônicas 29 e 29. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Muito bem. Viu só? Nas crônicas de Samuel, o vidente. Mas não só ele. Natã, o profeta. Lembra aquele profeta que confrontou o pecado de Davi? Natã, o profeta. E Gade, o vidente. Porque, olha só, 1 Crônicas está registrando aqui todo um retrospecto, né? Samuel, e ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que está registrado aqui, a pessoa que escreveu não necessariamente esteve presente em tudo. A pessoa que escreveu tudo isso aqui, ela usou fontes de pessoas que o povo confia que são tementes a Deus. Samuel, Natã, Gade, certo? Então, a própria Bíblia está dizendo as fontes que foram usadas para registrar estas coisas, certo? Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que tem alguém vendo tudo e anotando, vendo e anotando, vendo e anotando, vendo e anotando. Alguns casos foram, por exemplo, nos evangelhos nós temos pessoas que foram testemunhas oculares e registraram. Agora, aqui nós temos alguém nos dizendo, olha, nós juntamos tudo de pessoas idôneas que registraram o momento e estamos apresentando para vocês isso aqui, certo? Isso significa que aquilo que aquelas pessoas registraram e que esta pessoa aqui, que nós não temos a certeza sobre quem registrou, foi inspirada pelo Espírito Santo, porque a própria palavra de Deus diz que toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, Deus está inspirando isso aqui para ser desse jeito. Ok? Ok, então já falei para vocês que o que nós temos em 1 Samuel cobre um período de 94 anos, né, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. A forma literária é uma narrativa histórica, é uma história que está sendo contada. Mas dentro dessa narrativa histórica, nós temos literatura poética, nós temos literatura profética. Por exemplo, no capítulo 2, nós temos uma poesia, que é como está estruturada a oração de Ana, de gratidão a Deus, né? Então, vamos para lá. Nem todas as versões da Bíblia estruturam as poesias de forma diferente. Às vezes, ela mostra como texto corrido. Na minha, ela estrutura, ó, tipo assim, ó, a narrativa tá aqui, ó, uma coluna. Deixa eu pegar aqui uma, mostre melhor aqui, ó. Ó, tá estruturada em colunas, assim, né? Imagens justificadas. Agora, quando ela vai apresentar aqui a poesia, veja, já não é mais imagem justificada, né? Mas vai seguindo o fluxo poético conforme a estrutura da literatura judaica. Certo? Não sei como é que está na sua Bíblia aí, essa oração de Ana. Ana 2, 1 Samuel 2, do versículo 1 ao versículo 10. Certo? Gente, vamos mergulhar, então, no próprio livro, que é riquíssimo. Então, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos lembrar que nós estamos viajando num tempo em que
se tornou normal uma estrutura patriarcal na qual se entendia possível e normal que um homem fosse casado com mais mulheres. Esse nunca foi o plano de Deus. A gente vê o plano de Deus estabelecido lá em Gênesis, né? Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne e tal. E aí depois Jesus retoma isso, né? Isso mostra que no início foi assim que Deus estabeleceu. Houve um desvirtuamento disso e a sociedade passou a aceitar a poligamia. E aí Jesus vem e traz de volta para o plano original. Porque qual é o plano original do casamento? O plano original do casamento é retratar a união de Cristo com a igreja, que é a sua noiva. Então é exclusivo, é permanente. E não é um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens, porque Cristo se relaciona nesse relacionamento de fidelidade apenas com a sua esposa, que é a igreja. São muitas pessoas. Bom, mas cada uma dessas pessoas é apenas um membro desse um só corpo. Cada um de nós aqui não é um indivíduo com o qual Cristo se relaciona maritalmente. Cada um de nós aqui é um membro, como se alguém fosse um olho, alguém fosse uma boca, alguém fosse um rim, alguém fosse um fígado, outro fosse um estômago, outro fosse uma unha, outro fosse um braço. Cada um de nós compõe esse um só corpo, que é a igreja, que é a esposa de Cristo. Tá? Mas aqui, nesse período, nós temos, então, o registro de um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres. Uma era Ana e outra era Penina. E a Penina, ela tinha filhos, mas Ana não tinha. E Eucana amava mais Ana. Só que a Penina, talvez por inveja desse amor que ele tinha por ela, infernizava a vida de Ana. Eu tenho filhos, tu não tem. Eu tenho filhos, tu não tem. E a vida de Ana, então, né, ali no versículo 7, isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Lembra do final de Ruth lá? Que Noemi, né? O pessoal diz assim: olha, Ruth para ti, Noemi, é melhor que 7 filhos. Né? Então, tipo assim, olha, ter filhos não é tudo. Né? Então, tipo assim, olha, será que o amor que eu te dou não é melhor que 10 filhos? Mas isso não era suficiente para Ana. E aí, então, eles foram até Siló, né? Onde se ia de tempos em tempos, e lá ela estava chorando, né? E ela estava chorando e dizendo: Senhor, se tu me der um filho, eu vou consagrar para ti. E ela orava em silêncio, mas mexendo os lábios, né? Tipo. E Eli, que era o sacerdote, diz assim: essa mulher tá bêbada. E daí ele diz o seguinte, ali no versículo 13, né? Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, Eli, né? Não ele, Eli, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Então, olha só. Até o versículo 18, nós temos uma mulher triste, uma mulher chorando, uma mulher amargurada. E aqui no versículo 18, e uma mulher que não comia. E aqui no versículo 18, nós temos uma mulher que come, uma mulher feliz. O que mudou? Ela não ganhou um filho ainda. Mas o que ela ganhou que ela não tinha? Esperança. Esperança. Esperança.
Lembra, gente, que eu estou ministrando aos domingos sobre fé, né? E aí eu trouxe em Hebreus 11 exemplo de fé de pessoas que morreram esperando, sem receber aquilo que eles esperavam, mas eles morreram bem, porque a esperança deles era uma esperança em Deus. Então, se Deus vai dar no meu tempo, eu não sei, mas eu estou esperando nele. Ele vai fazer na hora certa. E pode até não fazer, mas eu continuo confiando nele. Né? Conforme aqueles exemplos de Hebreus 11 ali, de pessoas que passaram por dificuldades mesmo, né? Coisas muito difíceis. Pessoas das quais o mundo não era digno, conforme diz a palavra. Então, veja, não é quando Ana recebe o filho que a vida dela muda, mas é quando ela passa a ter esperanças, né? Porque ele traz uma palavra ali de Deus, né? Ele faz que ela levante de fato seus olhos de fé para Deus, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Bom, aí então nasce o Samuel. Versículo 20, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho. E lhe deu o nome Samuel, né? Shamuel, que, pois dizia, do Senhor o pediu. E aí ela tinha consagrado, antes de Samuel nascer, ó, se tu me der, Senhor, esse filho, eu vou consagrar ele totalmente para ti. Então, qual era a ideia? Era ganhar o bebê, e depois que o bebê já tivesse desmamado, levar até o sacerdote, que no caso era Eli, e dizer assim, ó, tá consagrado ao Senhor. Então, ela ficou com Samuel praticamente 3 anos, 3 a 4 anos, que era o período em que durava a amamentação. Por que nesse período a amamentação durava tanto tempo? Porque não tinha como refrigerar leite, né? Então, por exemplo, hoje as crianças com 4, com 3, com 4 anos, com 2, tomam leite de mamadeira, certo? Mas tu tem como armazenar e manipular o leite com segurança, né? No tempo deles isso não era tão fácil, então a amamentação durava mais tempo. Bueno, então, quando Samuel foi desmamado, olha só no versículo 26. Então Ana disse para Eli, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui do seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que ele viver será dedicado ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. E aí nós temos a oração de Ana aqui, né? Meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. E aí ela vai fazendo essa oração aqui, né, em que ela reconhece que virou a chave, né, que virou o jogo, e ela louva o Senhor. Michele? Davi, inclusive eu estava lendo hoje de manhã essa parte, e aí eu pensei, como assim entregou? Ela entregou? Tipo, ele nunca mais dormiu na casa dela? É provável que sim, ele tenha dormido na casa dela, porque depois ele volta para morar em Ramá. Então, mas assim, o serviço sacerdotal, né, era importante que nesse tempo de Eli ele estivesse com Eli, mas ele volta para morar em Ramá. A gente não sabe quando ele voltou e a gente não sabe que idade que Ana tinha quando ele voltou, mas ele volta. Então ele não vai perder ele não, digamos assim. Não perdeu o vínculo de mãe e filho. Não, porque no começo, quando ele era criança, pelo menos uma vez por ano ela ia até lá e levava uma túnica para ele, levava uma roupa, né, especial para ele de presente. Então ele sempre teve a consciência de que ela era a mãe dele, ele sempre teve a consciência, só que ela sabe, meu filho foi consagrado ao Senhor, então ele morava, tipo assim, é como pais que mandam seus filhos para um colégio interno em outro país, assim, aqueles muito ricos, né, e tal, né, com um propósito. E esse propósito aqui é que ele ministrasse, que ele fosse um sacerdote, porque ele era um levita. E lembrando que os levitas, os primogênitos, eles eram consagrados ao Senhor, mas claro que tinha uma idade mínima para isso, e Samuel não tinha essa idade ainda, porque ele foi consagrado lá com 3, 4 anos, mas ele foi desmamado, ou seja, bom, meu filho, ele vai ter o que ele precisa aqui com Eli, né, ele já, né, aquilo que só eu podia fazer, que era amamentá-lo, eu fiz, mas aqui eu estou consagrando ele para Eli não, né, para Deus, sob a supervisão de Eli, tá? Mas em algum momento ele volta para sua região, que é Ramá. Sim, Sandra? Interessante que, como Eli tinha sido um péssimo pai para os filhos dele, ele também não foi uma referência de pai para Samuel, né?
Tanto que Samuel depois também não foi o bom pai para os seus filhos, tipo, Uhum, faltou a referência da figura paterna, né, na vida de Samuel. uhum. Sim. Na verdade, eu digo mais, né? Nós não temos bons pais na Bíblia inteira. Não temos. Nós não temos bons pais na Bíblia. Tipo, o único. Tanto é que Jesus diz: vocês, sendo maus, sabem dar algumas coisas boas para os seus filhos. Jesus generaliza mesmo, né? Então, só tem um pai que é bom, que é Deus. Então, Deus nunca ninguém consegue preencher isso de pai bom, né? Então, infelizmente, na Bíblia nós vemos homens consagrados ao ministério, excelentes ministros de Deus, mas péssimos pais. Péssimos na família, né? Nunca houve um ser humano perfeito. Nunca houve. A não ser Cristo, né? Que tornou-se ser humano. Nessa oração de Ana, eu quero chamar atenção para o seguinte. Olha que interessante aqui. O versículo 6, o versículo 5. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Deixa aberto aqui e viaja aqui para o Salmo 113. Todo mundo aí no Salmo 113? Alguém leia aí do versículo 5 a 9, por favor. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo, e dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. O que vocês reconheceram aí? Ele usa palavras semelhantes à que Ana usou, né? Uhum. Olha só, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, lá em Samuel, né? Aqui, ó, ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Aqui é palavra por palavra, né? Então, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família. Olha, até a mulher estéril tem 7 filhos. E aí no versículo 8, né? Para fazer o pobre sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E aí, no versículo 8, levanta o pobre do povo para fazer assentar ao lado dos príncipes. Então, olha que interessante aqui, né? A gente está em meio a salmos atribuídos a Davi. Embora a gente não possa afirmar com absoluta certeza que o Salmo 113 foi escrito por Davi, a gente vê numa sequência de salmos escritos por Davi, mesmo que esteja no segundo livro de Salmos. E assim, ó, não dá para deixar de pensar que Samuel contou para Davi a oração que a mãe dele fez, né? Então, porque quem é que vai ungir Davi como rei? É Samuel. Essa aqui é a oração da mãe de Samuel. Então, assim, não é riquíssimo pensar em Samuel contando a história dele para Davi, né? Que coisa maravilhosa. Agora, se não foi o próprio Samuel que conta essa história para Davi, e particularmente eu acho que foi,
Davi está lendo o que Samuel escreveu, ou está lendo o que Gate, ou está lendo o que Natan escreveu, ou está ouvindo Natan contar essa história, né, de alguém que ele conhece, né? Então, é possível aqui, em algum grau, que Davi tenha até conhecido, talvez, aqui, a menos que me fuja aqui alguma impossibilidade, a própria Ana, né? Mas essa história aqui, ela está registrada, essa oração dela está registrada. E aí, tipo assim, tu olhar esse Salmo 113 aqui e pensar, uau, ele está louvando ao Senhor com o louvor que alguém já louvou ao Senhor, né? Que coisa fantástica. Então, quando eu estava relendo aqui Samuel, eu reconheci o Salmo 113 e achei muito, muito legal, assim, compartilhar com vocês essa relação aqui, certo? Então, olha só, aí lá no versículo 11, então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli, que é aquilo que a Michelle estava perguntando, né? Então, Eucana volta para casa, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. E aí, olha só o relato sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Ali no versículo 12, né? Então, tipo, eles queriam ficar do jeito errado com as ofertas das pessoas, né? Então, aqui eram os profetas universais e etc e tal, né? Que, enfim, aqui no versículo 18, né? Se o ofertante lhe respondia, deixe que o primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o sacerdote dizia, o servo do sacerdote dizia, não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu vou pegar a força de você, que horror, né? Aí, gente, nós temos aqui o relato de que Samuel, então, ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido uma estola sacerdotal de linho. Imagina coisa fofa, né? Um menininho com uma estola sacerdotal, né? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia, que o Senhor dê a você filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa, era uma voltada para casa um filho, uma voltada para casa um filho, foi pelo menos 5 anos assim, né? Eli chamou os filhos e disse, olha, não é legal o que vocês querem, mas eles não ouviram a voz do pai deles, a ponto até de Deus endurecer o coração deles. Bom, a maldade de vocês chegou ao máximo, então agora vocês vão ter que responder pelo que fizeram, então eles já não aceitavam mais nenhuma repreensão. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O que lembra isso você? Olha, e o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O que lembra você isso? Lembra Jesus. Lembra Jesus, que crescia em graça diante de Deus, diante dos homens, e estatura, né? Então, olha que interessante aqui esse paralelo, né? Bom, aí vem alguém, que a Bíblia não diz quem é, e ele diz o seguinte, olha ali, teus filhos são maus, e tu não resolveu a coisa, né? Olha só, versículo 29. Teus filhos tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizesse morada. E você, Eli, por que honra mais os seus filhos do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo Israel. Viu o que Deus está dizendo para Eli? Tu passa a mão na cabeça dos teus filhos quando eles agem contra mim, tu prefere honrar eles do que eu e vocês estão engordando. E esse negócio de Deus dizer que eles estão engordando, eles estavam engordando mesmo. Tanto é que Eli, quando morreu de pesado em cima da cadeira que caiu e ele quebrou o pescoço, de tão gordo que ele era. Engraçado isso, mas é trágico, né? E eu não querendo ir por esse mesmo fim, já emagreci 39 quilos, graças a Deus. Era eu me vendo no espelho e pensar em Eli, né? Meu Deus do céu, você, né? Imagina só, pregando aqui, sentado numa cadeira, pum! Davi, e hoje de manhã eu li isso, eu falei, mas
que tá falando na Bíblia que ele era gordo? Eu falei, que relevância tem entender que... Eu não consegui entender a relevância de ter botado que ele era gordo e caiu da cadeira e quebrou o pescoço, mas não era o fato de ser gordo, era o fato dele apoiar mais os filhos do que corrigi-los, né? E os filhos deles desviavam da oferta e comiam, e eles engordaram assim. Então, tipo, Deus está dizendo assim, ó, tu tá ficando gordo junto com eles e tu não tá nem aí para mim. Entendeu? Tipo, esse paralelo aí tá tudo interconectado, né? Daí eu entendi Deus, então, não que eu ia pelo caminho dele, mas a gordura, o caminho estava sendo o mesmo. Bom, gente, aí tem aquele famoso episódio de que, lembra, né? Deus chama Samuel, e Samuel pensa que Eli está chamando ele. Daí ele vai até Eli e diz, sim, tu me chamou? Eu disse, não te chamei, volta e dorme. Daí Deus de novo, Samuel... Daí ele pensa que a Eli vai lá, até que ele entende. Olha, cara, quando tu ouvir de novo essa voz, tu diz, eis-me aqui o meu servo ouve, né? O teu servo ouve. Né? Fala porque o teu servo ouve. E aí a gente acha muito bonito isso, né? Imagina, né? Daí ele ouve aquela voz, assim, Samuel, e ele diz, fala que o teu servo ouve. Né? Não é nem Samuel, é Samuel, Samuel... Né, quando chama o teu nome 2 vezes, né, é complicado, né, tipo assim, Sandra, Sandra, Lovane, Lovane. E aí, olha o que o Senhor diz para Samuel, versículo 11, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que eu julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Qual é o detalhe aqui? Para você entender o drama desse momento, qual é o detalhe? O que aumenta o drama desse momento aqui? Samuelzinho, com a sua micro estola sacerdotal, uma criança, um menininho, ser chamado no meio da madrugada por Deus e dizer o seguinte, olha, já vou te avisar o seguinte, deu ruim para Eli, deu ruim para Eli. E, inclusive, nunca ninguém ouviu esse tipo de coisa, vão ficar com os ouvidos todos unindo. Daí, né, quando a gente pensa em Samuel, a gente já pensa em adulto, né? Mas imagina o coitadinho da criança ali, né? Para mim, isso aqui é um terror, né? Isso aqui, para mim, é como um Apocalipse lá, né? Que João tem a visão e João, né, tipo assim, cai por terra e vem alguém e diz para ele assim, não tenha medo, mas esse que não tem alguém, não tenha medo, tá pegando fogo, tá brilhando, tem uma voz como de um trovão, não tenha medo, né? Então tu imagina que o coitadinho de Samuel com a microestola que a mãe dele faz todo ano para ele, né, que era pequenininha, conforme a gente viu, tá lá a criancinha, né? Então só para a gente historicamente contextualizar aqui, né? E aí Samuel ficou deitado até de manhã e olha só, versículo 15, mas estava com medo de relatar a visão até Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, meu filho, me fala. E aí Samuel não queria, mas Samuel falou o que Deus disse, e aí ele disse, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Bom, aí nós vamos aqui abruptamente passar por um relato de guerra, e os filisteus, que são inimigos permanentes aqui nesse período,
então vão vencer Israel. Só que daí, olha o que os israelitas pensam aqui no versículo 3. Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a arca de Siló, a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Ou seja, eles perderam a batalha para os filisteus e eles disseram, vem cá, por que a gente está perdendo? Vamos lá trazer a arca da aliança. Lembra que a arca da aliança guarda as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão e um pedaço de maná. Qual é o problema aqui? Por que eles estão errados em fazer isso? Eles estão usando a arca como um amuleto, né? Exatamente. Estão usando a arca como um amuleto. Como as pessoas fazem hoje com outros tipos de esculturas e coisas religiosas. Estão usando a arca como um amuleto. Vai dar certo? Não vai dar. Vão até levar o amuleto embora. Os filisteus não só vão vencer eles, como vão levar o amuleto embora. Qual é o problema para os filisteus? É que não é um amuleto, né? É a arca da aliança. Então, os filisteus vão pegar aquela arca da aliança e vão colocar no templo do deus deles, que é Dagon. E aí, é a arca da aliança, né? Então, eles vão olhar no outro dia lá, tá um pedaço da estátua de Dagon caído no chão, diante da arca. Eles recolocam a cabeça da estátua de Dagon, no outro dia, tá lá despedaçado, de novo, Dagon, né? Só que, antes disso, antes desse relato da arca, vão dizer para Eli que não só Israel perdeu, como seus filhos Hofni e Finéias morreram, como levaram a arca. E esse é o momento em que ele desaba. Olha só, versículo 17 do capítulo 4. Então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. E a nora dela, que estava grávida, quando fica sabendo disso tudo, dá à luz ao seu filho e dá o nome dele Icabode, ou Icabô, né? Que significa aí a glória de Deus foi embora. A glória de Israel foi embora. Tem um livro muito interessante que é Icabode, que eu tenho aqui, que eu recomendo, tá? Que é justamente a partir desse entendimento aí, Icabode. Aí vem o episódio da arca, que eu falei para vocês, que vai para o templo de Dagon. E aí, então, quando eles perceberam isso, eles tiraram a arca do templo de Dagon e levaram para outro lugar. Só que para onde eles levavam dava problema. Né? Olha só aqui no capítulo 5, versículo 9. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, lhe nasceram tumores. E aí eles vão mandando a arca adiante. Né? Versículo 11, devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Daí eles fizeram uma coisa interessante. Eles disseram, vamos fazer o seguinte, eu acho que quem está fazendo isso é Deus, porque ele está de cara com a gente, porque nós pegamos a arca dele, a arca da aliança dele com Israel. Então faz o seguinte, pega 2 vacas que tem 2 bezerrinhos cada uma e vamos botar a arca para essas 2 vacas levarem. Só que faz o seguinte, pega os 2 bezerrinhos e tranca em casa. Por que vocês acham que eles fizeram isso? Por que pegar 2 vacas com 2 bezerrinhos? Por que colocar a vaca para as vacas e botar os bezerrinhos em casa? Porque eles iriam seguir a vaca? Porque as vacas iam seguir eles. Porque, tipo, qual é o instinto natural da mãe, né, quando os filhos são tomados? É ir atrás
das crias, né? Só que eles disseram o seguinte: se as vacas forem em direção a Israel, porque isso é coisa de Deus. Se elas forem para as crias dela, é porque Deus não tem nada a ver com isso. Então, o fato das vacas irem em direção a Israel, ou seja, a força que leva elas para Israel é mais forte do que a maior força de vínculo no mundo animal que existe, que é a relação mãe e filho, né? Mãe e cria. E é o que acontece, eles botam a arca em cima ali da carrocinha e as vacas vão para Israel, e diz que elas não desviaram nem para a esquerda e nem para a direita, elas foram retas. Então, de fato, era Deus que estava nessa história aí, certo? E aí a arca chega lá e vai ter todo momento, ele chama os levitas, porque tem que ter levita para isso, só que eles abrem a arca e olham para dentro. E aí morre, galera. Morre geral lá, porque, tipo assim, se tinha morrido gente dos filisteus porque estavam com a arca, agora vai morrer israelitas. Porque os israelitas não respeitaram a arca, abriram e foram olhar para dentro, e não era para fazer isso. A arca tinha que ficar guardada no Santo dos Santos, no tabernáculo, atrás da cortina, do véu, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar lá, né, para fazer o ritual de purificação e tal, mas eles olham para dentro. Bom, aí vamos olhar aqui o capítulo 7, porque Samuel exorta o povo ao arrependimento, os filisteus são vencidos, e olha só no capítulo 7, versículo 15. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida, e de ano em ano fazia uma volta, passando por Gilgal, Betel e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares, ou seja, ele era um líder itinerante, né? Ele ia fazer uma verificação, supervisão. E olha só o que eu disse para vocês. Porém, voltava a Ramá porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Ou seja, ele migrou de Siló para a casa da família dele, que ficava em Ramá. Então, isso nos mostra que ele nunca perdeu o vínculo familiar, ele nunca perdeu o vínculo com sua terra de origem, certo? Então, ele fez a sua base em Ramá, né, na cidade dos seus pais, e de lá ele julgava Israel. Mas olha só, então, a transição aqui no capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes, lembra? Que a gente ainda está num período de juízes, ele vai fazer a transição para rei depois. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo em tudo que eles pedem, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Percebe que o problema aqui não é pedir um rei, né? Deus diz: eles não querem que eu governe eles. Então aqui é uma rejeição ao governo de Deus. Não é só eu quero um rei, eu não quero Deus me governando. Eu quero ser governado por uma pessoa como qualquer outro povo ao redor aqui. Esse negócio de ser governado por Deus não é legal. Pois é. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirto-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. E daí Samuel vai dizer, né, olha, vocês querem o rei? Ok, vocês vão ter o rei. Mas aí vocês vão ter que trabalhar não só para vocês vão ter que trabalhar para o rei. O melhor de vocês vai ser para o rei. Mas eles dizem lá no versículo 19, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. E aí Deus disse:
atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um volte para sua cidade. Aí, nós vamos ter a primeira escolha, né, de um rei de Israel, que vai ser Saul. Saul cuidava dos rebanhos do pai dele. Aí, alguns animais fugiram do rebanho e Saul, com o servo dele, servo, porque provavelmente a família era rica, né? Não que ele fosse rei, porque ele não era ainda. E eles foram atrás dos animais e não encontravam. Daí o cara disse para Saul o seguinte: olha, aqui perto tem um profeta, tem um homem de Deus. Vamos perguntar para ele, porque ele sabe tudo. Então eles se dirigem até a cidade em que está Samuel, e lá, então, eles se encontram com Samuel. E Deus já havia dito para Samuel que um cara assim, assim, assado, ia procurar ele, ia pedir ajuda, e Deus já havia dito para Samuel que era para ungir esse cara rei. Então, ou seja, Deus coloca Saul e Samuel em contato, e ele avisa Samuel que, ó, esse cara que vai vir te procurar, ele vai ser o rei. E aí, quando Saul chega lá, Samuel chama ele para um banquete, e ele fica todo constrangido, né? Mas olha, quem sou eu, né? Quem é a família do meu pai? Eu sou um benjamita, menor tribo de Israel, né? Para ter toda essa honraria aqui. E aí Saul vai dizer, olha, Deus está te ungindo como rei. Deus te ungiu como rei. E aí, então, lá no 10:6, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com ele, será mudado em outro homem. E aí, gente, aqui, olha só, se isso aqui já não é algo fantástico sobre a obra do Espírito sendo anunciada aqui, né? Claro que como o Espírito ainda não está derramado, isso não será uma obra completa. Mas olha essa prefiguração da obra do Espírito aqui, né? O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com ele e será mudado em outro homem. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós, ele nos muda em outra pessoa. Né? Do velho homem para o novo homem, da velha natureza para a nova natureza. Lembrando que aqui o Espírito Santo não está derramado ainda, então essa obra não será uma obra permanente em Saul, né? Então, mas acontece isso, tá? Aí, aqui no versículo 8, Samuel diz para Saul, olha, vá na minha frente para Gilgal, eu vou descer junto de você a fim de oferecer holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Ok. Então, várias coisas acontecem aqui. Samuel convoca o povo, e aí, então, ele vai ungir Saul como rei e vai empossar Saul como rei. Só que Saul, ele achou demais esse negócio aí, né? E ele se escondeu no meio das bagagens, né? Olha que interessante aqui, né? Porque foram fazendo ali, né, um método, né, para chegar em quem seria o rei. Versículo 21, então, do capítulo 10. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre, da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. O Senhor respondeu, ele está escondido entre a bagagem. O primeiro rei de Israel está escondido no meio das malas. Isso é engraçado, né, gente? Mas acontece que, então Samuel disse ao povo, vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar, viva o rei! Samuel explicou o povo o direito do rei, escreveu um livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu o povo, cada um para sua casa. E aí Saul, então, numa primeira batalha, vai vencer. E aí Samuel, percebendo que está ficando velho, né, ele vai chamar o povo, né, e vai dizer o seguinte, olha, eu fiz tudo que vocês pediram, constituí um rei para vocês, eu roubei alguma coisa de alguém, eu menti para alguém, eu enganei alguém? O povo disse, não, tu não deve nada, tu foi honesto, tu foi íntegro, legal. O povo respondeu, Deus é testemunha. E aí, olha aqui no versículo 12, o que Samuel diz do capítulo 12. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vieram contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós.
quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. Então, se tu tem um rei e tu pede um rei, o que isso significa? Que tu rejeitou o rei que tu tem, né? Tu ignorou o rei que tu tem. Então, o Samuel está dizendo qual é o problema, né? Queremos um rei sobre nós, quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e pediram, que vocês, né? Aqui entre nós, todo mundo ainda lembrava que estava escondido no meio das malas. Então, eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, servirem, Só que no momento que Samuel, então, faz a oração, olha o versículo 18. Então, Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Ou seja, Samuel diz assim, ó, o rei de vocês era o Senhor. Vocês quiseram um outro rei. E aí tu tem um rei que se esconde no meio das bagagens, e tu tem um rei que faz trovões, chuvas, trovoadas, manifesta o poder de uma forma assim que a galera toda começou a ficar com medo, né? E aqui tu vê o contraste entre os dois reis. E aí, versículo 19, todo o povo disse a Samuel, ore por esses seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei para nós. Tipo assim, ó, a gente já tinha sido tão mal, ainda fomos lá pedir um rei, né? Tipo assim, aqui a ficha deles caiu, mas agora é tarde demais, rei ungido, bom, agora vai, tá? Mas Samuel, né, quanto a mim, versículo 23, deixando de orar por você, né, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Então, somente temam ao Senhor e tá, a gente sabe que eles não vão fazer isso. Avançamos a história, porque eles vão ficar sendo ali oprimidos pelos filisteus, e a situação realmente é bem complicada. Jonatas, filho de Saul, será um protagonista, né? Nós temos aqui vários problemas aqui em relação a Saul, Jonatas, precipitações de ambos os lados, enfim. Mas Jonatas ainda é um herói nacional aqui. Mas lá no capítulo 15, nós vamos ver mais ainda de como Saul era despreparado. Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor do Senhor, castigarei Amaleque, não poupe ninguém. Qual é a instrução de Deus através de Samuel para Saul? Saul vai lá, vence e não pega nada para ti. Só vence e volta. Só que Saul, ele fica sabendo que o pessoal vai fazer diferente, olha só. Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo de Fato. Mas Saul e o povo, ó, versículo 9, pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Olha só, lá no versículo 3. Portanto, vai atacar os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram. O que Deus disse? Destrói tudo. Aqui no versículo 9, nós ficamos sabendo que eles destruíram o que não tinha valor, mas o que tinha valor, eles não destruíram, eles pegaram para eles, né? Versículo 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram Samuel. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Percebe aqui? Lembra do cara que se escondia entre as bagagens? Agora ele já se acha o cara. E isso aqui é poucos dias, gente. Isso aqui é poucos dias. Ele já constrói para si um monumento. Ele já desobedeceu a Deus. Ele já construiu para si um monumento, né? E aí, Samuel encontrou Saul e lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Executei, né? Saul disse para Samuel, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel disse, não foi o que você fez, porque eu estou ouvindo ovelhas aí, tá?
De onde é que vem essas ovelhas? Né? E aí, então, ele vai repreender Saul. Aqui no versículo 19. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo que fizera mal aos olhos do Senhor? Olha a desculpinha que Saul deu. A gente pegou isso aqui para oferecer sacrifício para Deus. Pensa numa cara deslavada aqui, né? Não é que a gente pegou para nós. A gente pegou isso aqui para oferecer um sacrifício para Deus. E aí vem aquele um dos textos mais conhecidos de toda a palavra. No versículo 21, a desculpa dele, né? Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e boi o melhor que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor. Versículo 22. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então, Saul quer justificar, não, a gente vai oferecer isso tudo como sacrifício ao Senhor. Disse assim, olha, não tem sentido isso, porque Deus disse para tu não pegar isso. Aí tu pegou isso e vai oferecer para Deus? Não, Deus não quer saber desse sacrifício, Deus quer saber de ser obedecido. Então, como você rejeitou a ele rejeitou você como rei. E aí é aqui que Saul, então, vai ter essa notícia. E aí Saul diz, né, mas vai ficar feio, vem comigo, né? Samuel vai com ele, mas não necessariamente para limpar a barra de Saul, porque Samuel vai terminar o serviço que Saul não tinha terminado, que é acabar com o rei inimigo. E aí Davi vai ser ungido como rei. Davi é filho de Jessé, ele tem vários irmãos, Davi é o mais novinho. E aí então Deus diz, olha, eu escolhi alguém, mas não segundo a aparência, porque Saul era o cara mais alto da tribo dele. Dos ombros para cima, Saul aparecia sobre todo mundo. Então, tipo assim, a cabeça de todo mundo dava nos ombros de Saul. Então, Saul representava aquele rei poderoso, né? Aquele rei forte, aquele rei grande, mas internamente fraco, a ponto de se esconder nas bagagens, e que precisava de afirmação, né? Porque, tipo assim, por que tu vai fazer um monumento para ti? Porque precisa de afirmação. Então, apesar de toda aquela aparência externa, internamente ele era todo fragmentado. Aí Deus diz agora para Samuel, Samuel, tu vai lá em tal lugar, e porque Deus escolheu o futuro rei de Israel, vai dizer só que eu não vou julgar, eu não olho segundo a aparência. Mas Samuel começa a olhar os filhos de Jessé e começa a dizer, esse cara é 10, provavelmente é ele. E aí Deus diz, não é ele, porque eu não escolho segundo a aparência, né? O Senhor vê o coração, aqui no capítulo 16. E aí no versículo 12, então mandou chamar Davi, o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para a casinha dele em Ramá. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos um rei rejeitado, que é Deus, um rei humano rejeitado por Deus, que é Saul, mas que ainda é legalmente o rei, e nós temos um rei ungido. Israel tem 2 reis, um rei de direito e um rei de fato. Quem é o rei de fato? Saul. Quem é o rei de direito? Davi, porque foi ungido por Deus. Só que o rei de fato é o que exerce o reinado. Davi, ele recebeu o direito de governar, mas ele não foi empossado como rei. Então nós temos o rei de fato e o rei de direito. Quando Saul entende que ele foi rejeitado mesmo por Deus e que Davi foi aceito por Deus, ele tenta matar Davi várias vezes. Então Davi passa a ser perseguido por Saul. Mas Saul dá posições de destaque para Davi. Saul constitui Davi líder militar de Israel. Daí tu pensa assim, mas por que Saul, querendo matar Davi, vai constituir ele um dos seus generais? É porque Saul queria que Davi morresse. E naquele tempo, general
liderava a guerra. Não era que nem os generais de agora que ficam no quartel, o soldado que vai para a guerra. O general, né, estava lá na frente. E então, qual era a chance de Davi morrer? Era grande. Então, por isso que Saul queria que ele fosse lá para as batalhas e nomeou ele como rei. Tá? Mas antes disso, eu queria mostrar algo interessante, porque quando o Espírito do Senhor ele deixa Saul, Saul vai ser apossado, vai ser visitado, assombrado por um espírito mau, não por um fantasma, mas por um demônio, um espírito mau. E esse espírito mau, ele é enviado da parte de Deus. E aqui muito crente pira, né? Porque olha só, versículo 14, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Gente, olha só, as pessoas elas têm ideia, em geral, de que Deus está aqui e Satanás está aqui. Então, que Deus é o bem, Satanás é o mal. Isso aí é yin-yang, isso aí é uma visão dicotomista que não tem nada a ver com Deus, tá? Porque não é Deus e o bem de um lado e Satanás e o mal de outro. Porque Deus é Deus, Deus é infinito, e o Satanás é um anjo caído. Ou seja, Deus é infinito lá para cima e Satanás é minúsculo diante de Deus. Satanás é menos do que uma mosca diante de Deus. Então a gente não pode pensar que Deus está de um lado e Satanás está do outro, porque isso é uma blasfêmia contra Deus. Tá? Deus é Deus. Tá? E a gente não pode pensar que Deus e o bem estão de um lado e Satanás e o mal estão do outro, porque Deus é maior do que o bem, é maior do que o mal, como nós conhecemos bem e mal. Entende? O bem e o mal se sujeitam a Deus. Saiba disso. O bem e o mal se sujeitam a Deus, e no governo de Deus sobre tudo e sobre todos, Deus pode usar tanto o bem quanto o mal para atingir os seus propósitos. E isso não faz com que Deus seja mal, ou que dele proceda o mal, mas ele gerencia toda a criação, tudo que existe, incluindo bem e mal, para que seus propósitos, que são sempre bons, cheguem onde tem que chegar. Daniel? Até tem uma passagem em Isaías 45:7 que fala justamente o que tu está falando aí, pastor. Eu sou... 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Tem outra tradução que fala... Eu faço... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Eu formo a luz e crio o mal também, em outra passagem. Em outra tradução diz, na verdade. Sim. Obrigado, Daniel, por compartilhar. É isso, tipo, não é Deus bem de um lado, Satanás e mal do outro. Deus acima de tudo e de todos, antes de existir conceito moral como nós concedemos moral, já existe Deus, tá? Então, o que Deus faz? Ele vai usar tudo que ele quer para cumprir os seus propósitos, sem nunca deixar de ser bom por causa disso, tá? Porque a bondade tem a ver com o caráter de Deus, certo? Bueno, então, observar isso, tá? Então, quando esse espírito maligno vinha atormentar Davi, olha no versículo 23, e sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mas será que a música tem esse poder? Eu creio que a música por si só não, mas como Davi ele tinha a presença de Deus com ele, fazia a diferença. Exatamente. Olha só, olha o conselho que tinham dado para Saul. Aqui no versículo 16. Quando eles percebiam, né, que Saul ficava atormentado por espírito maligno. Versículo 16. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Então, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor.
Vamos por partes. A música interfere nos sentimentos humanos. Uma pessoa pode ficar deprimida escutando determinado tipo de música. E uma pessoa pode sair de um estado deprimido para um estado alegre, dependendo da música. Até porque a música é uma criação de Deus, né? E tem todo um efeito que a gente não vai falar sobre isso hoje, talvez a gente fale quando falar sobre Salmos. Mas o que eles sabem aqui é que quando Saul se sentia atormentado pelo espírito maligno, eles disseram o seguinte: pede para alguém tocar um som aí, porque daí tu vai te sentir melhor. Então, meio que assim, uma coisa ruim de um lado, uma coisa ruim, boa da outra, né? Talvez dê aquilo que a física chame de entropia, né? Que vamos equalizar aqui essas forças, tá? Porque eles criam no poder da música. Mas quando Davi toca a harpa, não é só que Saul vai se sentir melhor. Olha o que acontece no versículo 23 e que eles não tinham previsto que aconteceria. Vamos comparar aqui o versículo 16 com o 23. Olha o versículo 16. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Ok? Isso é o que eles previam em relação ao que a música podia fazer. Mas vamos olhar agora, quando Davi faz, o que acontece? No 23. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Qual é a diferença? Era muito mais do que se sentir melhor, né? O espírito Era muito mais, se sentia melhor porque o espírito ia embora. E por que o espírito ia embora? Porque o Espírito Santo estava sobre Davi. Olha no versículo 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Entende? Não é um músico aqui. É alguém que tem o Espírito Santo. É por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, que temos o Espírito Santo, nós recebemos do Senhor esse poder para levar luz, esse poder para ser sal. O Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo que estava em Davi, que fazia Davi dedilhar aquela harpa e ser muito mais do que música, né? Ser libertação, ele age em mim e age em você. Nós temos que ter isso em nós. Lembra aquilo que Samuel disse? Olha, quando o Espírito Santo entrar em ti, tu vai ser outra pessoa. E nós somos outras pessoas agora com o Espírito Santo. Então, por isso que a gente não deve se amedrontar, se acanhar, viver vidas obscuras, viver vidas no meio das bagagens. Nós fomos feitos para levar cura, para levar alívio, para levar bênção do Senhor. Entende? Porque esse Espírito aqui, quando estava num, não estava no outro, né? É o Espírito que está em todos os discípulos e discípulas de Cristo. Essa aqui é uma passagem marcante. É como eu lembro os músicos. Olha, cara, quando tu tá tocando guitarra aqui na igreja, violão, tu é alguém ungido pelo Senhor. É que nem a harpa de Davi. Agora tu tem que ter fé e consciência disso. Você, quando tá mandando um SMS para alguém, tu tem que ter consciência disso. Tu tá digitando a tecla ali, ó, mas tu é alguém que tem o Espírito Santo do Senhor. Então aquela tua mensagem no poder do Espírito vai fazer o que outras mensagens não fariam. Entende? Quando você está falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, com essa fé, conectados ao que a palavra de Deus diz, nós que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o poder do Espírito Santo em 1 Samuel não é algo coadjuvante, é algo que tem tudo a ver aqui. Certo, gente? Bom, e aí vem aquele famoso episódio de Davi e Golias, que não vai dar tempo da gente entrar aqui, falta 10 minutos aí para acabar, certo? Mas eu quero só ressaltar a frase que Davi disse para Golias, lá no capítulo 17, 47. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Saberá que o Senhor salva. Isso faz a diferença. E aí nós vamos ter aqui a continuação da inveja de Saul, né, em relação a
a Saul, principalmente lá no 18, 28, deixa bem claro, né? Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Jonatas, que era filho de Saul, que amava muito Davi, tentou interceder por Davi, Saul ficou com mais raiva dele ainda, e de Jonas também, e não deu. Aí, Mical é uma filha de Saul. Olha só a estratégia de Saul para que Davi morresse. Bom, eu fiz dele um general meu aqui, para ver se ele morria em alguma batalha, não morreu. Eu vou fazer uma coisa difícil. Daí, olha só o que Saul disse. Eu darei a minha filha em casamento para aquele cara que me trouxer 100 prepúcios de 100 filisteus. Olha a artimanha de Saul, né? Eu acho que todo mundo aqui está familiarizado que prepúcio é uma pele que envolve a glande do pênis. Então, olha o que ele está dizendo, né? Que para casar com a filha dele tinha que trazer 100 prepúcios de filisteus. Porque, bom, Davi, numa dessas, vai ter que morrer, porque né, é uma questão de honra para os filisteus não deixarem que isso aconteça, e com certeza eles vão matar Davi. Mas Davi não só traz 100 prepúcios, como traz 200. E aí ele vai casar com Mical, que é a filha de Saul. É um casamento arranjado? De certa forma, mas o texto diz que Mical amou Davi. Porque hoje na nossa sociedade, um casamento arranjado é um problema, né? As pessoas, elas não veem problema em casar com alguém que conheceu na balada. Ou que começou se atraindo sexualmente, como se isso fosse uma coisa super válida e muito diferente do que casamentos como eram na antiguidade. A questão é que, uma vez decidido o casamento, tem que investir amor nisso. E aqui, nesse contexto, o casamento foi desse jeito, e Mical abraçou e amou Davi, tá? E ela inventou um método que, na verdade, foi enganoso, mas assim ela livrou Davi. Por quê? Porque ela disse para Davi fugir, e ela pegou uma estátua e cobriu essa estátua com pele de cabra e colocou na cama, para que pensassem que Davi estava doente de cama, enquanto Davi fugia. Isso me lembra Curtindo a Vida Doidado. Quem que viu esse filme? Com o Ferris, que ele matou a aula. E, pelo amor de Deus, que vocês não viram Curtindo a Vida Doidado. Eu não creio numa coisa dessa. Sério? Não pode ser, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou mostrar uma foto aqui. Eu não lembrei que eu estava apresentando a tela desde agora. Desculpem, gente. No fim, eu nem estava lá na tela, lá, né? Vocês podem me avisar quando ficar muito tempo. E aí, alguma dessas imagens lembra aí? Não. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí era sessão da tarde na veia, direto, né? Mas já te dou a palavra, Daniel. Enfim, esse filme aí, Curtindo a Vida Doidado, esse cara aqui, o Ferris, esse cara aqui, deixa eu parar a apresentação. Ele mata a aula e ele engana o pai e a mãe dele, que ele tá doente, e ele bota o manequim na cama e tapa o manequim para os pais dele pensar que ele tá doente. Lembrou, Michele? Ele cantava... Tá, mas tudo bem. É um ícone adolescente. E aí, Mical fez isso, né? Todo mundo pensando que o Ferris era espertinho, a Mical aqui já tinha feito isso, né? E aí, então, foi o jeito que ela livrou Davi de morrer aqui. Daniel. Foi sem querer, desculpa aí, pastor. Não, beleza. Tá. Aí, gente, Jonas continua ajudando Davi. Aí, olha só no capítulo 20, versículo 30. Então, Saul ficou irado com Davi, com Jonatas, que estava ajudando Davi, e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde.
A gente pensa que xingar a mãe é coisa nova, né? Olha o que Saul diz para João, seu filho de mulher valdia e rebelde. E eu acho que ainda aqui é um eufemismo, né? Mas tudo bem. Né? Daí ele está dizendo, tu não sabe que tu tá ajudando um cara que vai te envergonhar e envergonhar tua mãe porque vai ser rei no teu lugar, ô cabeça. Mas, enfim. Então, aqui Saul derrama toda essa raiva aqui e Davi foge para uma cidade chamada Nob. E lá ele vai procurar um cara chamado Aimeleque, tá? E aí, ele, que é um sacerdote, né? E Davi tá com fome, os caras que estão acompanhando Davi estão com fome. E aqui no capítulo 21, versículo 3. Agora, o que você tem na mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo, não tenho pão comum à minha mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi responde ao sacerdote, sim, como sempre sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Sabe aquele negócio que o time de futebol vai para concentração e eles não podem ter relações sexuais? Isso não é coisa nova de esporte. Isso aqui Davi já está dizendo que era a prática deles, né? Não, quando a gente vai para a guerra, meus soldados não ficam com mulheres nenhuma, né? Se isso acontece em viagem comum, quanto mais estão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia outro ali a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor quando foram trocados no devido dia por pão quente. Ou seja, esse pão, ele só podia ser comido por sacerdotes, tá? Mas Davi, que não é um sacerdote, com soldados que não são sacerdotes, não são nem levitas, ele estou com fome. E o sacerdote, então, vai tomar uma decisão. Ele vai pegar os pães, não os pães que estão sendo oferecidos hoje, mas os pães que foram substituídos e vai dar para Davi. Isso aqui é um acontecimento muito, 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 muito chocante, né? Porque o sacerdote, a princípio... Mas sabe quem é que faz um retrospecto dessa história aqui? Jesus. Vamos lá para Mateus 12. Mateus 12, 3 e 4, alguém leia. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença. Espera aí, desculpa. E o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou seja, o que nós temos aqui é um acontecimento muito, muito, muito fora do padrão, né, que é Davi comendo pães. Mas olha aqui, ó, por que Jesus diz isso? Lá no capítulo 12 de Mateus, né? Naquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas. Os fariseus vendo disseram, olha, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Daí, Jesus diz o seguinte, se eles estão com fome, eles vão morrer de fome porque é sábado? Vocês não viram o que Davi fez? Para não morrer de fome, comeu pães, que eram os pães oferecidos pelo sacerdote. O que Jesus quer dizer é que a vida é mais importante que o ritual. A vida é mais importante que o ritual. Lembra que Jesus mesmo disse que o mais importante é o amor, né? Amar Deus acima de todas as coisas, né? Amar, na verdade, não é acima de todas as coisas, mas na prática é, né? No final das contas é. Mas com toda a intensidade, tal, e o próximo como a si mesmo, desses 2 mandamentos depende a lei do profeta. Então, por exemplo, se o sacerdote não tivesse dado pão, ele não teria amado o próximo como a si mesmo, certo? Então, dar o pão faz mais sentido do que não dar o pão para manter o ritual. É isso que Jesus está falando, trazendo como exemplo isso que acontece aqui. Certo? Gente, falta 1 minuto para o nosso tempo, então com certeza a gente não vai conseguir acompanhar toda a história aqui, mas nós vamos ver Davi sendo forjado para a liderança, para lá em 2 Samuel ser, de fato, proclamado rei. Davi vai passar um tempo no exterior como fugitivo de Saul. Davi
Só que o seguinte, ó, os filisteus tinham medo de Davi porque ele era líder militar de Israel. E aí Davi se fez de louco, literalmente. Davi andava numa cidade dos filisteus, babando com a boca e arranhando paredes, para as pessoas pensar que ele era louco e não terem medo dele, não mandar ele de volta para Israel e não matarem ele. E assim ele ficou lá. Mas, num determinado momento, ele se torna um líder militar filisteu também, e daí, tipo assim, o pessoal de Israel fica com medo dele, o pessoal dos filisteus fica desconfiado dele, né? Então ele vai ter que ser diplomático aí, ele vai crescer em muitos sentidos como líder, ele vai liderar lá aquelas pessoas que são endividadas, pessoas que não têm muita esperança na vida, na caverna de Adulão. Ou seja, ele vai passar por situações muito difíceis, fugindo, preservando a vida de Saul quando ele poderia matar, mostrando toda a bondade, né, que Deus vai trazendo no coração dele. Então, todos os próximos capítulos aí é Davi sendo forjado para o rei que ele virá a ser. Ele já é rei de direito, mas ainda não é de fato, certo? E aí nós vamos ver melhor Samuel e Davi como tipos de Cristo, né, tipificando Cristo na semana que vem, quando se falar sobre Saul e Samuel. Tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa para dizer aqui antes de nós encerrarmos nosso tempo hoje? Michele? Davi, qual palavra tu botaria? Que eu boto sempre as palavrinhas no índice geral. Daí, 1 Samuel, tu descreveria com que palavra? Transição. Transição. E semana passada foi Ruth. Que palavra tu descreve Ruth? Redenção. Redenção. Obrigada. Certo. A transição aqui em 1 Samuel é porque a gente vai da transição de Deus como rei para um ser humano como rei. Dos juízes para os reis. De Samuel para Saul, de Saul para Davi. Né? Então, o livro todo é cheio de transição. É isso, gente. Então, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, graças a Ele pela sua palavra. Tenham o restante de semana abençoado e abençoador em nome de Jesus. Amém, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. E a você que está assistindo a esse vídeo em outro dia, que seja tão inspirador para você quanto é para nós. Estamos aqui abrindo a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. E se você tiver alguma dúvida ou consideração, pode enviar para o meu WhatsApp, 54999075685. Bênçãos!